Agora, você acha que o Gabeira, ele criou um outro padrão de campanha eleitoral nessa disputa? Porque a campanha dele foi meio Odara, né? Completamente. Era uma campanha leve, descolada daqueles esquemas de campanha tradicionais. No último dia, no dia da eleição, ele não fez boca de urna. Eu acho que ele personificou um pouco... Como é que você caracterizaria essa campanha que o Gabeira fez? É uma revolução no marketing político ou foi uma coisa que está muito personalizada nele? Sem nenhuma dúvida. Ele, ao longo da campanha, teve pouca paciência para treinamentos, enfim, era uma campanha muito feita a partir das convicções pessoais dele, é uma pessoa com muitas convicções. Uma das leituras muito interessantes da eleição no Rio é que o novo era velho e o velho era novo, né? No sentido de que o Gabeira tinha muito mais idade do que o Eduardo Paes, que é um político jovem, mas representava uma dinâmica e um comportamento frente à política, frente à relação com o eleitor completamente diferente. Aquela história dele posar com aquela toalha vermelha e estar na piscina no dia seguinte do primeiro turno, aquilo foi um pouco para quebrar essa imagem dele do cara velho, fora de forma. Mas ele personifica bastante a irreverência do carioca e personificou também um pouco do cansaço, eu acho, do eleitor carioca com as propostas eleitorais e as candidaturas eleitorais que ele vinha tendo até então. Eu queria reforçar o que ele disse. Um dos maiores bairros que houve abstenção no Rio no segundo turno foi justamente na Zona Sul, que era o eleitor típico do Gabeira, né? Então, o pessoal de Ipanema e Leblon, eles em massa realmente viajaram no fim de semana para aproveitar o feriado prolongado, que é justamente quem tem carro e tal. E esses votos fizeram falta para o Gabeira no final. Então, o pessoal que não gosta de ir à praia com o suburbano no final de semana. Exatamente. Aí vai pra Búzios. E aí era um dia a mais, né? Quer dizer, aí você já sai do trabalho sexta-feira, os que podem, né? Alguns até quinta-noite já vão embora, aí você tem sexta, sábado, domingo, segunda, é quase uma semana. Então, o maior índice de abstenção foi justamente na Zona Sul, que era o eleitor do Gabeira. Então, isso realmente procede. Nós temos uma pergunta aqui de uma telespectadora do Rio de Janeiro que mandou um e-mail para o programa perguntando exatamente sobre isso. Ela fala que no segundo turno foi muito marcante a difamação, tanto no Rio como em São Paulo, principalmente o preconceito em relação ao comportamento homossexual. Como é que vocês veem o peso disso numa disputa política majoritária? É realmente uma coisa significativa? Não, eu diria que no caso do Gabeira, não pelo seguinte motivo, porque já era uma acusação antiga, então não chegava a ser novidade, não tinha nem que ser explorado, né? Então, isso aconteceu muito, talvez, pelos cabos eleitorais, mas oficialmente, até onde eu sei, o Eduardo Paes explorou muito pouco. Eu acho que a exploração foi maior naquele sentido dos projetos de lei, que aí é uma outra questão. Aí você já tem uma possibilidade de transformação em políticas públicas, tá certo? Questão da descriminalização da prostituição, pedofilia, então você está mexendo com temas polêmicos. No caso de São Paulo, eu diria que as acusações da Marta contra o Kassab acabaram se voltando contra ela. E ela perdeu eleitores, porque justamente a Marta que tinha o discurso mais pluralista, mais tolerante, como sexóloga, sempre defendeu os direitos homossexuais, naquelas paradas que são feitas em São Paulo, ela é considerada a madrinha, a musa, ela é sempre convidada a participar e tal. E fez uma campanha contrária. Então, eu acho que foi uma campanha péssima da Marta, eu acho que ela perdeu com isso. Isso explica por que no segundo turno ela teve menos votos, inclusive, do que no primeiro. A maneira como a Marta fez, eu tive a oportunidade de ver algumas peças dela, elas realmente eram muito pesadas, né? Quer dizer, você conhece o Kassab, você viu a família dele, que dê a esposa, ele tem filhos ou não tem. Então, é uma coisa que depôs contra a Marta. Eu acho que a Marta, ela se apequenou nessa eleição. E isso, inclusive, está comprovado pela votação que ela teve no segundo turno, ter sido inferior à primeira. Ela chegou a ter 41% de intenções de voto no primeiro turno. No segundo turno, que são só 2 candidatos, ela poderia ter crescido, ela encolheu. Então, eu achei que ela se desqualificou como candidata no segundo turno. Essas pessoas que votavam... Inclusive, ela tem uma tradição nessa área, porque ela era sexóloga, teve programa de TV. Perfeitamente. Então, esse eleitor dela que votava nela... Mudou o perfil. Votou no Kassab, em solidariedade ao Kassab. Agora, então, teve o efeito oposto do que ela queria. Eu queria fazer uma reflexão também sobre a campanha negativa, né? Abstraindo o fato de, em São Paulo, a campanha negativa ter entrado para temas, digamos, muito pessoais ou politicamente incorretos, como a gente viu, mas eu acho que em São Paulo, em Belo Horizonte e no Rio, a gente teve campanha negativa, né? Mas eram 3 cenários completamente diferentes. Em São Paulo, a estabilidade eleitoral era muito mais marcada, né? Salvo
a mudança dos eleitores do Alckmin para o Kassab no segundo turno, enquanto em Belo Horizonte e no Rio a volatilidade é enorme, uma disputa muito acirrada, né? E em Belo Horizonte a campanha negativa existiu, Sim. né? Quer dizer, não vou discutir se com fundamentos corretos ou não, isso é outro tema. Agora, funcionou, né? Quer dizer, o desempenho do candidato Quintão caiu muito ao longo do segundo turno. No Rio também funcionou, quer dizer, não dá para saber, mas é plausível a hipótese de que o Gabeira continuaria crescendo, não fosse a exploração do ato falho, ter usado a palavra suburbano. Então a campanha negativa, ou seja, eu acho que tem que ser vista de acordo com o contexto na qual ela está inserida. Agora, levando essa discussão para um outro plano, eu acho que o grau de sofisticação do eleitor, ele tem aumentado, ele tem crescido. Leonardo, qual o futuro do Gabeira e da Marta Suplicy, com esse resultado que eles obtiveram nas eleições, do seu ponto de vista? No meu ponto de vista, o futuro do Gabeira é muito mais promissor do que o futuro da Marta Suplicy. Eu acho que o Gabeira, inclusive, tem a possibilidade, já tem se cogitado o nome dele para o governo do Estado em 2010, mas antes disso eu acho que ele pode ter até alguma chance na eleição da mesa da Câmara dos Deputados, por conta da liderança que hoje ele exerce, né? Seria um belo candidato independente, vamos dizer assim. Por outro lado, a Marta Suplicy ela vai enfrentar um períodozinho na geladeira, né? Afinal de contas, não foi apenas a questão da derrota, mas foi como ela aconteceu. O Ricardo lembrou bem, ela obteve um desempenho no segundo turno pior do que aquele que ela tinha tido no primeiro turno. Então, ela perdeu prestígio dentro do partido e não sei se ela vai ter capacidade de se colocar à disposição do partido para ser uma candidata à sucessão do Lula ou mesmo ao governo do Estado de São Paulo. E o Quintão, o que você acha que vai acontecer com ele na política de Minas? Eu acho que como Gabeira é um perdedor vencedor. Eu acho que no começo da corrida eleitoral não se esperava, enfim, ele não tinha tido o protagonismo que teve. É bem verdade que enquanto o protagonismo dele foi aumentando, a visibilidade sobre a figura dele aumentou, também aumentou a visibilidade sobre as alianças e os outros políticos que o apoiam, né? Eu acho que é um político muito jovem, enfim, tem chance também de galgar novos postos, relatorias, enfim, postos importantes. Você poderia fazer uma lista, assim, outros que perderam ganhando nessa eleição? Por exemplo, lá em Porto Alegre. Isso. Eu acho que a Manuela, por exemplo, é um nome, né, uma nova liderança. Eu acho e que Salvador? Salvador, Walter Pinheiro não se esperava, né, no começo esse desempenho. E o ACM Neto? O ACM Neto foi uma derrota importante, eu acho. Tão importante que ele buscou logo uma aliança com o PMDB, que é o grande adversário, digamos, e disputa com ele o espólio do carlismo na Bahia, né? Mas, enfim, tem em São Luís também, eu acho que o Flávio Dino, do PCdoB, que tinha uma disputa muito difícil, a partir de uma base pequena de apoio e conseguiu um resultado muito positivo também. É interessante esse desempenho do PCdoB nas eleições, né? Proporcionalmente foram os dois partidos que mais cresceram, foi o Partido Verde e o PCdoB. Eles tinham cerca de 5, 10 prefeituras em 2004, agora aumentaram para mais de 20. Foi realmente impressionante o desempenho deles. E eu acho que, nesse ponto que nós falávamos no início, eu acho que eles estão trazendo novos valores para a política, sim. O pessoal do PCdoB, com quem eu tive alguma oportunidade de travar contato, eu vi que eles têm propostas diferentes, eles têm uma maneira de atuar diferente, o Partido Verde também. Então, eu acredito que eles estão questionando os políticos tradicionais. E como o brasileiro está buscando alguma coisa nova, eu não ficaria surpreso se esses dois partidos tivessem um crescimento nas suas bancadas respectivas parlamentares, né, nas eleições de 2010. Vamos fazer um breve intervalo e o 3-1 volta daqui a pouco. Estamos de volta com o 3-1. Nesse bloco, nós continuamos a discussão sobre as eleições municipais. Você acha que esse ajornamento que o PT sofreu, quer dizer, essa adaptação que o PT passou a ter em relação ao exercício do poder, né, em vários níveis, está abrindo espaço para o surgimento entre os seus aliados de novas forças, crescimento de novas forças, na oposição também? Como é que você vê isso, Leonardo?